Se tem um órgão que funciona no Brasil e que causa medo em empresários e todo mundo do setor corporativo, certamente é a Receita Federal. A gente ouve muito mito, a gente ouve muita historinha de que é a Receita Federal, de como funciona, mas vamos falar um pouquinho da prática. Como é que funciona uma fiscalização da Receita Federal e como isso pode impactar dentro da sua empresa? Bem-vindo aí aos Escola de Negócios, meu nome é Diego Guerreiro Lopes. Bom, vamos lá. Quando a gente trata de Receita Federal, muita gente pensa somente ali no imposto de renda, né, no leão, e não é. Nós sabemos que a Receita Federal ela fiscaliza diversas questões envolvendo o direito tributário e dentro das empresas ela fiscaliza diversos setores, né? Nós temos delegacias que cuidam da importação, da exportação, nós temos analistas que cuidam da parte de contabilidade, enfim, a Receita Federal é um órgão bem complexo. Mas como é que funciona essa fiscalização ali na prática? Aqui falando para vocês a experiência de um advogado. Meu nome é Diego Guerreiro Lopes, que nem eu já disse. Eu sou advogado tributarista há mais de 10 anos. Sou pós-graduado em Direito Tributário, sou pós-graduado em Compliance e em Contabilidade Tributária. Atuo nessa área de planejamento tributário e direito tributário desde o início, desde a época de estágio ainda, garoto. E eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu vejo no dia a dia, dentro das minhas empresas, o que mais eu vejo os erros de empresário, o pensamento do empresário quando diz respeito à atuação da Receita Federal, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e se atentem, façam como se fosse um checklist desses erros mais comuns, dessa maior importância, melhor dizendo, dos temas, para evitar que vocês tenham problema com isso dentro da empresa a qual você trabalha, beleza? Bom, primeiramente, o que que é a fiscalização, né? A gente fala de fiscalização, costuma se imaginar, sei lá, a Polícia Federal chegando na sua empresa, e não é. Às vezes a fiscalização ela é feita online hoje em dia. Às vezes você tem ali uma fiscalização que é feita por um analista, que é feita, enfim, por N funcionários. A fiscalização ela é um ato administrativo, é um ato com poder de polícia, para quem é do direito vai entender o que eu estou falando. Quem não é, saiba que o poder de polícia é o direito de investigar, ter uma fase inquisitiva, de ter uma procura por algum erro dentro de um setor, no caso aqui a Receita Federal. Então a Receita Federal ela tem por direito investigar a sua empresa, investigar a sua PJ, em busca de alguma inconsistência, quando não bate dados, quando acontecem algumas questões. Então a fiscalização nada mais é do que uma análise. A Receita Federal, ela fiscaliza buscando achar alguma incompatibilidade, algum erro, né. Vocês vão ver que tem outras modalidades, mas se fosse falar de uma maneira, assim, bem didática, bem simples, seria basicamente isso. Nada mais é do que um órgão, a Receita Federal, que representa o Estado, buscando inconsistências dentro ali, de problemas dentro de uma empresa, tá, no que diz respeito à tributação. Bom, o que mais importa, né? Vamos salientar os pontos. Primeiramente, saibam que a Receita Federal Brasileira é uma das melhores do mundo. Isso aí eu posso falar para vocês com toda certeza. Cruzamento de dados da Receita, hoje em dia, esse vídeo está sendo gravado em 2026, junho de 2026, é um dos melhores que tem no mundo, tá? O Brasil é referência em cruzamento de dados, principalmente de ponto de vista digital, no que diz respeito à tributação. Muitos países do mundo a burocracia ainda funciona no papel, ainda funciona em livros, e aqui a gente já está bem avançado nesse sentido, né? Para isso eles trabalham bem, né? Eles trabalham direitinho. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar é justamente esse, cuidado com o cruzamento de dados. A gente aqui tem que entender que quando nós falamos de dados, nós falamos de toda a documentação contábil. Eu até coloquei aqui, de explicar que esses sistemas se cruzam. O que quer dizer isso? Se eu emitir uma nota fiscal e declarei no SPED uma coisa diferente, vai haver o cruzamento. Esse cruzamento vai identificar que ou a nota está errada ou meu SPED. Isso vai gerar o quê? Uma multa. Tudo dentro do aspecto tributário vai sinalizar algum tipo de inconsistência. Então não adianta você, empresário, achar que, eu sou espertão, eu até lanço certo na nota fiscal, no SPED, mas depois no IRPJ, no faturamento, eu vou fazer alguma sacanagem, ou no balanço, no balancete, não vai? Esses dados vão se cruzar e vão ser pegos. Então a primeira coisa que você tem que ter é uma contabilidade que cruze esses dados e verifique que está tudo certo.
Vamos pegar NFE, social, SPED. Tá tudo batendo? Show de bola, vida que segue. Não tá batendo? Opa, vamos arrumar para evitar multa, evitar problema, tá? Esse é o primeiro ponto. Segunda parte aqui. Vamos falar um pouquinho das inconsistências típicas, né? O faturamento incompatível. Não é muito incomum eu pegar empresas aqui que fazem o seguinte: a empresa tem um faturamento de 1 milhão e você tem uma entrada de mercadoria correspondente a 2 mil. Olha que coisa. Como é que você entrou 2 mil de mercadoria e faturou 1 milhão, amigão? Você está vendendo como isso aqui? Que custo? Que preço? Percebe que não bate? Entrada, saída. A gente tem aqui uma incompatibilidade muito clara. Um outro ponto, despesas exageradas. Empresas, principalmente do lucro real, que deduzem muita coisa, têm mania de querer pegar. Eu fiz uma reforminha, notinha fria, uma reforminha que custou 40, ele joga 180. Vai ser pego, tá? É questão de tempo. Então, esse é um outro ponto interessante para a gente tratar quando a gente fala disso. Cuidado. Se você vai mexer em dados, tenha dados precisos, porque eles vão cruzar a informação e vão pegar. Tenha certeza que do outro lado tem alguém ali tentando jogar a cordinha no teu pescoço. É questão de tempo para te pegar. Uma outra questão, variação brusca. Isso também acontece. Eu sou do Simples Nacional, eu não quero passar o teto do faturamento. No primeiro mês eu faturei 4, 5 milhões. Aí no outro mês eu jogo 100 mil. Aí eu volto para 4, 5, eu vou para 6. Percebe que tem uma inconsistência? Diego, mas e uma variável de mercado? A gente está falando que eu vendi mais, vendi menos. Vai cruzar a informação. Se pegar uma inconsistência, uma variação brusca da maneira com que vocês fizerem, a Receita pode entender que vocês estão tentando fugir de pagar tributo. E com isso pode vir a ter uma investigação, um auto de infração e até a possível aplicação de multas. Então, cuidado. Questão de sensibilidade de setores. Aqui eu queria exemplificar para vocês alguns mais visados, como, por exemplo, varejista, serviço e empresa com alta movimentação de caixa. As pessoas pensam que quanto maior a venda, quanto maior o número de operações, mais difícil de eu ser pego. E não é. Como eu disse para vocês, o sistema cruza informações. Se você está dentro de um setor varejista, no qual você tem milhares de vendas por dia, centenas de vendas por dia, vocês concordam que é muito mais fácil a Receita pegar uma inconsistência de uma nota? É. Sendo assim, esse tipo de setor existe uma. Eu coloquei aqui sensibilidade, mas não é bem a palavra. A gente pode estar falando de um maior cuidado, tá? Toda vez que você emitir uma nota fiscal, que a sua contabilidade emitir uma nota fiscal, tenha certeza que ela foi emitida de maneira correta. Esses são os setores preferidos da Receita na hora de ser pegos. Falo aqui por experiência como advogado. Setores varejistas são um alvo impressionante. Se alguém estiver duvidando, tá achando que eu tô falando alguma besteira, é só você jogar assim, comércio varejista tributário no Google. Você vai ver a quantidade de empresas com problemas, a quantidade de grandes empresas que fecharam devido a problemas. Não é nada normal, não. Então, você tem que tomar cuidado com alguns tipos de setores, justamente para evitar problema, tá? Outro ponto, omissão de renda. Isso aqui também é clássico. Isso aqui é sensacional. A falta da declaração, gente, ela é evasão fiscal. Ela pode ser até considerada crime contra a ordem tributária, a depender. Você deixar de pagar tributo e você sequer declarar, não quer dizer que você não vai ser pego. Como assim, Diego? Tem gente que fala assim, Diego, eu não vou ser pego se eu não declarar. Amigo, se existe o cruzamento de informações de banco, cartório, NFE, SPED, em algum lugar vão pegar. É impossível, por exemplo, eu vou falar aqui de um caso prático de cliente meu. Cliente ali com estoque zero e saída de 4 milhões. A Receita Federal vai falar, ué, você não tinha estoque, você vendeu 4 milhões do quê? Tá vendendo vento? Tá comprando vento? Tá comprando ideia? Qual que foi? Então, a omissão dessa renda, a omissão da falta de declaração, ela é um fator de alto risco dentro do contexto tributário. Se a Receita te pegar e ela vai te pegar, ou seja, é quando ela te pegar, você vai ter problema quanto a isso. Então, jamais omita renda. Último ponto, denúncia ou dossiê. Também não é nada incomum a gente ouvir falar de denúncia, principalmente de concorrente, tá? O concorrente tá vendo, pô, eu compro, sei lá,
O microfone aqui, esse microfone custa R$ 700, certo? Eu tenho que vender ele a 800 para ter um lucro de 100. Como é que meu concorrente está vendendo ele a 430? Será que esse microfone não foi no escambo? Será que esse microfone não foi comercializado de outro país sem recolher imposto? Tudo isso pode acontecer e provavelmente vão denunciar você. Então, cuidado com esse tipo de coisa que também acontece. E por fim, um outro ponto: as pessoas pensam que malha fina é só para pessoa física. Não, ela também tem para pessoa jurídica, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando melhor o que que é a malha fina, mas se eu fosse resumir para vocês, a malha fina é uma situação na qual você fica sob suspeita da Receita. É como se você tivesse sendo investigado, como se tivesse um inquérito policial contra você. E esse inquérito vai ver se você está fazendo algo de errado ou não. E não é que ele comece e acaba, você fica meio que numa blacklist ali. Você fica meio que a Receita falou, esse cara não é confiável, tá? Depois eu vou fazer um vídeo melhor exemplificando essa questão de malha fina, mas em um resumo muito resumido seria isso. Seria a Receita te colocar como alguém suspeito, como alguém que pode trazer problemas. E aí você cair nessa malha fina e cair sobre essa análise é perigoso. Por quê? A Receita vai olhar tudo. A malha fina vai olhar tudo, todas as suas declarações, tudo o que aconteceu. Essa malha fina não é à toa, ela vem decorrente de um ato, ela vem decorrente de uma falha ou de uma declaração ruim que eles pegam, e aí vai ser feita uma análise completa, tá? Então é importante que vocês tenham em dia e que vocês tenham a consciência de que esses pontos que eu trouxe aqui, apesar de serem bem básicos, isso aqui é um vídeo bem para a gente trocar uma ideia, são pontos muito essenciais, muito perigosos e que a gente tem que ter atenção, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer a Use Escola de Negócios e até o próximo vídeo.